abadia de Nossa Senhora de Assunção. Olhem aqueles anjinhos lá em cima, esverdeados. Eles têm umas mãozinhas que são retráteis, eles se movimentam. Então, a todo quarto de hora, então, 3h15, 3h30, 3h45, eles fazem o toque dos sinos, assim, tan, 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 e cada tan, tan, tan indica um quarto de hora. Hoje em dia todo mundo tem relógio, celular, tem relógio para todo quanto é lado, mas antigamente não é. Os beneditinos, eles estão ali desde 1600. É um dos vértices do triângulo histórico. A gente vai ter ideia do tamanho da cidade de São Paulo. Observem aqui do lado esquerdo do ônibus esse edifício branco, edifício Altino Arantes, o Banespão. Em seguida nós temos o Martinelli. O Martinelli é considerado o terceiro arranha-céu da cidade de São Paulo. Foi inaugurado em 1929, inaugurado, né, com um projeto modificado pelo próprio Giuseppe Martinelli. Quando ele terminou a construção do prédio, o que aconteceu? A população ficou com medo de andar do lado do prédio, então ninguém passava por lá, muito menos subia no prédio. Ele construiu a sua casa no topo para mostrar que era segura, e aí sim a população começou a passar por lá. O segundo arranha-céu da cidade de São Paulo, ele vai passar aqui do lado esquerdo do ônibus. Ele se chama Edifício Sampaio Moreira. Vocês vão ver quando chegar aqui, ó, Casas Godinho. Agora esse edifício que vai chegar agora. Esse edifício ele foi inaugurado em 1924 e ele tem 14 andares. Imagina que grande arranha-céu! 14 andares. O edifício Sampaio Moreira, ele vai ser restaurado, né? E é considerado o segundo arranha-céu. O primeiro é o edifício Bing, que fica ali na região fica ali na rua direita. Inclusive tem lá uma plaquinha. Quem mais precisa de caneta, eu vou passar aí pra trás. Aqui vocês estão escutando bem? Aí no fundo dá pra escutar bem? Ah, então tá bom. Quando a gente continuar andando, vocês observem para o lado esquerdo do ônibus. Vocês vão ver a Praça do Patriarca. É uma praça que tem um pórtico, uma cobertura branca que é de autoria de Paulo Mendes da Rocha. Foi Paulo Mendes da Rocha que fez a intervenção na Pinacoteca do Estado, que fez a construção da Fiesp lá na Paulista. Ele ainda é vivo, né? E bastante atuante. Paulo Mendes da Rocha instalou essa cobertura para proteger a entrada da Galeria Prestes Maia, que liga aqui a Praça do Patriarca, essa que está aqui, ó, logo à esquerda do ônibus, até o Vale do Anhangabaú. Lá no fundo a gente tem a igreja de Santo Antônio, e é lá que quem quer casar pode ir, né? Porque Santo Antônio é o santo casamenteiro. Tem que colocar ele debaixo de ponta cabeça na água, tem várias simpatias. Essa igreja que se tem material como documentos mais antigos, que datam de 1592. Né? Nós temos aqui, estamos aqui passando pelo viaduto do Chá. Observem do lado direito do ônibus que nós temos um grande palco. Esse palco, vou até aumentar aqui para conseguir. Olha, agora está passando a Cássia Eller. São shows gratuitos que vão acontecer ao longo do dia. Parece que a previsão é para depois das 18 horas esses shows terminarem. Então, finalizando o passeio, já venham para cá para ver se conseguem ver ainda um pedacinho do show da Cássia Eller. Zélia Duncan, a Zélia já morreu, né? Eu tava com isso na cabeça, parecia que eu tô falando sério. Ainda bem que vocês me falaram, hein? Eu tava ressuscitando já uma pessoa. No aniversário de São Paulo tudo pode acontecer. Já observem aqui pra frente, vai ficar do lado esquerdo do ônibus, assim que a gente virar, o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, ele é uma construção de setembro de 1911. Na inauguração do Teatro Municipal, nós tivemos o primeiro congestionamento da cidade de São Paulo. Sabe de quantos quilômetros? 2 quilômetros, acertou, a gente teve 2 quilômetros de congestionamento. As pessoas moravam tudo aqui pertinho, mas vinham de carro justamente para mostrar o seu carro.
Aqui nessa entrada lateral era a entrada da segunda ordem, né? Com as pessoas que ficavam nos lugares não tão bons. Hoje em dia, essa entrada deste lado é a entrada do café do teatro. Então, para quem quiser dar uma olhadinha no teatro, não conseguiu nem marcar visita e nem comprar ingresso, pode tomar um café. Eles servem buffet de café da manhã e de almoço, inclusive aos sábados, só fecha no domingo. O Teatro Municipal, ele foi construído, essa fachada toda de granito que vocês observam, é de um granito retirado de Sorocaba. Inclusive, nessa aqui, o mais escuro, eles tiveram que reativar uma pedreira em Sorocaba para fazer esse restauro que terminou, esse último restauro que terminou. No teatro, nós temos ao lado, que a gente não vai conseguir observar agora, só no retorno, o antigo Hotel Esplanada. Ele foi construído em 1923. Ele foi construído para abrigar as pessoas que vinham aqui para o Teatro Municipal, ou para assistir os espetáculos, ou inclusive para se apresentar. E tinha um túnel que ligava o teatro ao hotel, para que um grande tenor não tivesse que passar, né, atravessar a rua. Hoje em dia faz parte do banco das empresas, né, Votorantim. O Antônio Hermínio de Moraes, ele tem o escritório dele lá. Agora observem do lado direito do ônibus, vocês vão ver uma igrejinha logo agora, que é uma igrejinha amarela, que é a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela está aqui no Largo do Pai Santos desde 1906, mas desde o século XVIII ela estava lá no Largo do Rosário, que hoje é a Praça Antônio Prata. Aqui do lado esquerdo do ônibus nós conseguimos observar a Galeria do Rock. Ela também era da década de 20, mas esse apelido, né, de Galeria do Rock só vem em 50, porque eles fizeram um levantamento e existiam 450 lojas vendendo artigos relacionados ao rock. Aqui a gente consegue, ainda bem que ele parou, olhem aqui do lado direito, uma estátua que é de Júlio Guerra, chamada Estátua da Mãe Preta. Essa estátua foi aí instalada, né, como uma homenagem às mães negras, né, que cuidavam dos filhos dos engenhos, dos filhos dos donos do engenho. A Galeria Olido, que acabou de passar, nós temos ali a Sítio Olido, que é a central de informações turísticas. Então, quando vocês tiverem sem nenhuma ideia do que fazer aqui na cidade de São Paulo, pode ir lá pedir dicas, né? Se vocês estiverem com gente que fala outro idioma, pode dar indicação, que eles conseguem atender inclusive em português, lógico, né? Em inglês e em espanhol também. Nós viramos aqui à esquerda e observem no lado direito do ônibus, a gente vai ver um Bar Brahma. Esse Bar Brahma que foi eternizado por uma música que começa assim: alguma coisa acontece no meu coração. Continuem. Da Avenida São João. Isso. É uma música chamada Sampa, que significa samba paulista, né? De Caetano Veloso. Ele não é nem um paulista, nem paulistano, mas ele compôs, né, a música aqui na região da República num apartamento de um amigo. O Bar Brahma, ele tem apresentações de Caldo Peixoto, Demônios da Garoa, vai apresentar Ângela Maria, e aos sábados eles servem uma feijoada aqui, ó, divina. Vocês é aqui no Bar Brahma e também no Bar da Dona Onça, que fica no térreo do Copan ali. Outro local que é maravilhoso. Tem dois lugares que é bom pra comer, pra chegar lá com fome, inclusive. Custa muito longe. Oi? Dinheiro. Nem tanto. Não é caro como o Terraço Itália, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Mas não é uma coisa que vai gastar 20 reais. Pode gastar por volta de uns 50. A gente vai ver um pedacinho do Copan, mas é no térreo do Copan. Desce na República e pode ir caminhando por ali. Aqui do lado esquerdo do ônibus a gente tem a Praça da República. A Praça da República, ela só teve esse nome em 1889 e o primeiro nome que esse espaço recebeu era Largo dos Burros, porque aqui aconteciam touradas, aconteciam rodeios, porque aqui era o interior da cidade, né? Era a parte mais interiorana. Imagina o quão longe a gente está do centro. Nada, né? Estamos dentro do centro. Praça da República foi o palco de um grande movimento, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932.
Getúlio Vargas, em 32, ele assumiu o poder, né, de uma forma não democrática, e os estudantes aqui em São Paulo, né, a cidade de São Paulo ficou contra, e eles foram fazer como um movimento, né, para se colocar contra. Eles foram recebidos a balas. E naquela época morreram, né, naquele dia, que foi 23 de maio, MMDC. Vamos lembrar da história? Martins, Miragaia, Krause e Camargo. Ó, o pessoal daqui tá afiado, muito bem. Olhem aqui, do lado esquerdo do ônibus, é um prédio branco e preto, é o edifício Éster. Ele é uma obra típica ao Brasil. Ele é considerado o primeiro prédio, né, de arquitetura moderna brasileira. Outro prédio de arquitetura moderna brasileira é o que a gente encontra aqui do lado direito do ônibus. Logo que ele passar, vocês vão ver um prédio mais clarinho. Esse prédio é de autoria de Oscar Niemeyer, se chama Edifício Eiffel. Esse edifício ele foi inaugurado em 1956 e, além desse edifício, nós temos como autoria de Oscar Niemeyer o Copan. Ele faleceu agora, né? Agora há poucos dias. Isso, faleceu o ano passado, no final do ano passado, com 104 anos. Quase 105. Quase 105, faltavam dias para o aniversário deles, né? O Copan, quando eles construíram, eles não seguiram a parte interna do original, então ele meio que deixou esse daqui, ó, a autoria do Oscar Niemeyer. Esse edifício residencial. Como no Copan eles construíram e levaram em consideração outras situações na parte interna, ele deixou um pouco de lado essa autoria do Copan. Olhem aqui do lado esquerdo, nós temos os fundos da Escola Normal Caetano de Campos. Caetano de Campos ele era um médico e professor, né? E na época ele era como secretário da educação e construíram aqui o Caetano de Campos para ser um modelo de escola estadual. Aqui inclusive tinha aula de francês, gente, olha que máximo. Era para ser um exemplo de como as escolas estaduais deviam ser. Além do térreo existia esse primeiro andar, no projeto original de Ramos de Azevedo, e vocês podem perceber que tem como um anexo no segundo andar. Esse daí foi um anexo para construção, para abrigar a Faculdade de Letras e Filosofia da USP. Hoje funciona lá na cidade universitária e aqui funciona como Secretaria Estadual de Educação. Observem aqui do lado direito do ônibus o Círculo Italiano, mais conhecido como Edifício Itália. Lá no topo é que nós temos o Terraço Itália. O Terraço Itália, a gente vai ter uma visão 360 graus da cidade de São Paulo. Mas é um restaurante para poucos bolsos. Pode visitar durante a semana, das 15 horas às 16, isso de forma gratuita, ou subam lá no bar, tomem uma água, conversem bastante e desçam, né? Não sei se vocês vão gastar o que gasta para comprar uma água comum, mas não vão gastar quase R$300 um casal, né? É um pouco pesadinho. Sobre as Niemeyer, a São Paulo Turismo ela disponibiliza um projeto que se chama Turismetrô. São roteiros gratuitos que acontecem todos os sábados e domingos. E vai ter um roteiro temático do Oscar Niemeyer começando agora em fevereiro. Então se programem para fazer esse roteiro porque ele não vai ser perene, né? Ele só vai ser temporário, ele vai ter só um tempo. Além disso, tem roteiros da Luz, aqui para a região da República, que entra dentro do Teatro Municipal. As visitas estão suspensas até agora, fevereiro, mas a partir de fevereiro a notícia é de que se volte. Liga antes de vir, se for só para o Teatro Municipal. Tem da Paulista, tem da Liberdade também, todo sábado e domingo, saindo às 2 da tarde e às 9 da manhã. Precisa estar dentro da estação da Sé, meia hora antes, para fazer a inscrição e fazer o passeio gratuito, tá? Observem agora do lado esquerdo do ônibus, nós temos uma construção que é a Biblioteca Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele foi o artista que fez parte daquele grupo de artistas responsáveis pela Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 lá no Teatro Municipal, né? Como teve como palco principal o Teatro Municipal. Essa biblioteca ela pode ser considerada a maior biblioteca na cidade de São Paulo. Aqui tem uma seção especial somente para
livros da cidade de São Paulo. Mediante cadastro, é possível que vocês façam, inclusive, aluguéis de alguns livros do acervo. Aqui, ó, à esquerda, que é a Biblioteca Mário de Andrade. Ela passou por um restauro e está com programação especial hoje, pelo aniversário de São Paulo. Aproveitem e já observem do lado direito do ônibus. Nós vamos passar pelo Largo da Memória. Vocês vão observar que vai ter como um fundo com azulejo português e também um obelisco. Nós já estamos chegando. Aqui, bom, acho que não vai ter nenhum ônibus. Não, tem um. Aquele obelisco ele é considerado o primeiro monumento da cidade de São Paulo, que foi instalado em 1814. Ele é obra de Ademar, olha, de onde eu tirei Ademar? Daniel Müller, e foi executado pelo mestre Vicentinho. E é uma técnica de construção de pedra de cantaria. O que significa? Você retira a pedra e faz com que uma pedra encaixe na outra sem a necessidade de argamassa, né? Então, o original dessa construção era para que se fosse de pedra de cantaria. Aqui era conhecido como o Largo dos Piques. Por quê? Porque era uma confluência de ladeiras em que as pessoas acabavam descendo nos piques de tão íngreme que era. E daqui era um local como de visitação pública mais antigo. Porque aqui tinha um chafariz, olha aqui do lado direito do ônibus, aquele obelisco e esse fogo. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente abre a torneira, sai a água, vai para a rede de esgotos, mas antes não era fácil assim. Nós tínhamos que buscar água potável no chafariz, pegar todos os dejetos e levar para os rios, né? Então, como aqui tinha um chafariz de água potável, a população se reunia aqui, né? Acabava se reunindo aqui nesse movimento de pegar água. Daqui também partiam as bandeiras, que eram aquelas idas ao interior do país para povoar, em busca de pedras, metais preciosos, índios fugidos, escravos fugidos. E porque o território, né, que hoje faz parte do Brasil, ele estava sofrendo com constantes ameaças de invasão por portugueses. Os portugueses aqui estavam, né, por franceses, holandeses, espanhóis. Então, o que acontecia? Para você garantir a colonização, você tinha que povoar. Então, por isso, a questão das bandeiras. Outra coisa, a gente vai ver, seguindo do lado direito do ônibus, um prédio chamado Prédio Alexander Mackenzie, que onde hoje funciona o Shopping Light. Shopping Light funciona lá desde 99, né? Esse prédio ele foi inaugurado em 1929. É interessante, né, que ele é um prédio de estilo eclético, ele tem uma base mais escura e a parte de cima um pouco mais clara, inspirados em hotéis norte-americanos. Foi construído, aqui ó, a gente começa com Light agora, para ser sede do São Paulo Light and Power, que era a empresa que trouxe energia elétrica para a cidade de São Paulo, possibilitando essa iluminação externa e a instalação dessa fiação aérea para substituir os bondes que eram puxados a burros para bondes elétricos. Então, aqui novamente a gente encontra o Teatro Municipal. Está tendo uma feira gastronômica aqui, então quem quiser uma fominha já pode vir aqui. E foi aqui que foi o palco da Semana de Arte Moderna de 1922. Paulo Prado, ele alugou o teatro e artistas como Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, se reuniram para fazer apresentações diversas, né, como recitar poesia na escadaria, que antes era um absurdo, e fazer a parte da flora, da fauna, da cultura brasileira, fazer parte dessa arte que antes não era nem um pouco valorizada. Só era valorizado o que era vindo da Europa. Aqui do lado direito do ônibus a gente observa essa bandeira que foi instalada em 1950 como num projeto, né, em homenagem à bandeira nacional. E observem essas três bandeiras. A primeira branca com uma cruz vermelha, ela é a da prefeitura, né, da cidade de São Paulo, na verdade. Em seguida a gente tem a bandeira nacional e a terceira é a bandeira do estado de São
Paulo. Eu acho que é melhor eu escutar uma musiquinha aqui, né? Vocês estão me escutando aí no fundo? Não? Então eu vou continuar. Aqui do lado direito nós temos o prédio da Prefeitura de São Paulo. Ele foi construído para ser sede das indústrias Matarazzo, do conglomerado de indústrias Matarazzo. Ele é obra do mestre Marcelo Piacentini. Depois de vários roteiros, desde as 8h30 da manhã, a gente começa a confundir os nomes, né? Obra de Marcelo Piacentini e de estilo fascista, não necessariamente ligado à política, né? Mas foi um estilo frondoso, né? Imponente, que foi nascido na época do fascismo. Então a gente visitou um vértice do Triângulo Histórico, que foi São Bento, saímos um pouco para o Centro Novo e voltamos agora para o Centro Velho, em direção a um outro vértice do Triângulo Histórico, que é o Lago de São Francisco. Aqui nós temos a Igreja de São Francisco de Ordem Terceira, que vai ser a primeira que a gente vai observar de uma fachada branca. A gente vai ter a Igreja de Ordem Primeira, né, a Igreja de São Francisco de Ordem Primeira, que é uma de fachada amarela, e em seguida a Faculdade de Direito de São Francisco. Então, assim que o ônibus virar um pouquinho para a esquerda, a gente já olha para o lado direito. Qual é o seu nome mesmo? Mariana. Preencham, por favor, a parte de cima com o meu nome, tá? Para eles saberem que faz parte do meu roteiro. Aqui, nome do guia, lá embaixo de linha turística. A Ordem Terceira é a comunidade em geral que faz parte, né, da estrutura da igreja. De Ordem Primeira é a que tem a missa, que faz parte o clero. Inclusive, no dia de São Francisco, vocês podem trazer os seus animais de estimação aqui para assistir a missa com vocês e serem abençoados. A Faculdade de Direito de São Francisco, ela funcionava na estrutura do convento de São Francisco. E aí, na década de 30, teve um grande incêndio e foi reconstruída. A Faculdade de Direito está aqui em São Paulo desde 1828. Foi o segundo local no Brasil a ter o curso de Direito. Aquela construção ela é mais nova, né, da década de 30, depois desse grande incêndio. Nós vamos agora chegar na Praça da Sé. Praça da Sé ela tem esse nome porque ela antes era Praça da Igreja Sede. E aí, depois, com o tempo, se fala Praça da Sede. E aí, como todo paulistano, né, ele costuma cortar, diminuir as palavras, Praça da Sé. Na Praça da Sé, assim que ele virar à direita, a gente vai ver do lado esquerdo do ônibus o Marco Zero. O Marco Zero é onde começa a medir todas as distâncias da cidade de São Paulo. Sabe quando a gente entra no Google e coloca vou de São Paulo a tal lugar? É daqui que se vai a indicação da medida do quilômetro, né, dessa distância. Normalmente o Marco Zero ele é instalado no local de fundação da cidade. Mas o que acontece? Aqui em São Paulo, olha o Marco Zero aqui, onde está esse senhor apoiado aí, essas pessoas apoiadas. O Marco Zero ele foi instalado aqui por conta da importância da Catedral da Sé. Observem aqui do lado esquerdo do ônibus a Catedral Metropolitana de São Paulo. Catedral da Sé é como um apelido dela, igual da Igreja de São Bento, né? Mas o nome é Catedral Metropolitana de São Paulo. Ela foi construída em estilo inspirada no estilo neogótico. Eu não posso dizer que é neogótico, por quê? Porque ela tem uma cúpula bizantina que foge totalmente do gótico, né? Do gótico e dessa nova leitura do gótico, que seria o neogótico. Essa construção é de 1954. Em 2004 a gente teve uma última intervenção que foi a instalação de pequenas torres, nas torres maiores que faziam parte do projeto original e não tinham sido colocadas. Ela tem lugar para 8.000 pessoas. E é interessante que ela tem uma cripta que os bispos, arcebispos de São Paulo, eles são enterrados aqui. É possível ser visitado em visita monitorada, se eu não me engano, se paga R$5 por volta disso. Do lado direito do ônibus a gente observa a igreja de São Gonçalo, aquela ali clarinha, um santo ali que é São Gonçalo.
São Gonçalo, ele foi um mártir que faleceu, né, na verdade foi morto no Japão. Ele tinha tido, junto com um outro grupo, né, de jesuítas que foram para o Japão, ordem do imperador. Eles tinham autorização do imperador, mas recebendo influência de pessoas contra o catolicismo, ele mandou decapitar. Então morreu ele e outros mártires. E é interessante que essa igreja tem missas aos domingos de manhã realizadas em japonês. Logo aqui nós temos o bairro da Liberdade. Do lado direito do ônibus nós vemos a Praça João Mendes, inclusive o Fórum João Mendes. Aqui na Praça João Mendes foi o primeiro local que teve uma linha de trólebus. O trólebus ele começou a funcionar na França, depois na Itália e veio aqui em 49, substituindo a linha número 19 do bonde. Fazia aqui a região da Praça do João Mendes até a Aclimação. Aqui do lado esquerdo do ônibus nós temos o Palácio da Justiça. Esse Palácio da Justiça, né, a construção também foi a cargo dos escritórios de Ramos de Azevedo. E podem perceber que Ramos de Azevedo está presente nas construções mais imponentes e ligadas ao governo. Isso não de forma, isso foi acidental. O governo contratava justamente porque ele tinha toda essa inspiração europeia. Ele estudou na Europa. Então, para eu copiar o que era o meu colonizador, é que eu fazia essas construções. Do lado direito do ônibus, a gente tem o comando do Corpo de Bombeiros. Ele só foi instalado aí na década de 30, por conta do incêndio lá que aconteceu no convento de São Francisco. O que acontecia? Antes disso, a população ela se organizava em fila no chafariz mais próximo daquele onde estava acontecendo o incêndio. Ia passando baldinho de água de um até tentar apagar o incêndio. Depois passaram a usar umas bombas manuais e aí sim instalação de bombeiros. Olhem do lado direito, ali a Igreja do Carmo, o Convento do Carmo. Essa construção ela já é do século XIX, essa aqui ó, mais clarinha. E esse é o terceiro vértice do triângulo. Então a cidade de São Paulo ela só tinha esse tamanho até metade do século XIX. Em 1850 a gente tinha 30 mil habitantes. Hoje somos 11 milhões de habitantes. Então imagina o tamanho do crescimento. Aqui ao final nós temos a casa número 1 e a casa da Marquesa, né? Além do Beco do Pinto. Fazem parte do Museu da Cidade de São Paulo. É possível de ser visitado de forma gratuita. E infelizmente chegamos ao nosso local de desembarque. Eu queria falar mais para vocês, tinha muito mais coisas, mas façam os roteiros do Turismo Metrô, que são 3 horas cada roteiro, então é muito mais aprofundado. Aqui ao lado nós temos o Centro Cultural da Caixa. Só para eu dar um recado, eu vou recolher os questionários e as canetas também, por favor, que eu preciso para os outros roteiros. Agradeço a presença de vocês.